só para até ao dia em que o mar me levar. Olá, seja bem-vindo ao canal da Paróquia de São Pedro Apóstolo de Arthur Alvim. Eu sou o Gilberto. E eu sou a Silene. Nós iniciaremos hoje a Caminhada de São Pedro, uma série de programas onde mergulharemos nos momentos mais marcantes da vida do nosso padroeiro. Serão 9 episódios que acontecerão simultaneamente à nossa novena. E no vídeo de hoje nós veremos como tudo começou, um convite que mudaria a vida de Simão para sempre. Foram palavras simples, ditas por uma voz que até hoje inflama os nossos corações. Vamos juntos relembrar esse chamado. Onde iria eu sem ti, Senhor, se tu falas e eu ouço o mar? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, meus queridos irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje, com muita alegria, eu fui convidado para partilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. E a Palavra de Deus para hoje está em Mateus, capítulo 4, versículos do 18 ao 20, onde nós vamos meditar o chamado de Pedro. Então diz assim as Escrituras, a Palavra de Deus. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão Pedro e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Olha como é linda a palavra de Deus, meus queridos, e de uma forma muito especial no tempo que a gente está vivendo hoje. Nós vivemos o tempo da quarentena, o momento da pandemia, mas apesar de tudo isso, o que a gente percebe? Nós percebemos que a missão de Jesus não parou. A missão de Jesus, ela continua na Igreja de Cristo, Então, assim, quando eu recebi o convite para meditar essa palavra com vocês, me tocou muito forte o coração, principalmente porque, olha, a convite do padre, os jovens estavam buscando alguma forma de poder anunciar Jesus. Esse mês especificamente, possivelmente a gente não vai ter a festa de São Pedro, mas a palavra de Deus vai continuar sendo evangelizada, vai continuar passando para as pessoas. Porque essa é a missão de Jesus, essa é a missão de São Pedro, essa é a missão da igreja e de todos nós que somos cristãos. Então, se a gente perceber, meus queridos, a primeira fala desse evangelho, caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, o que nós percebemos é que essa missão, como eu acabei de dizer, ela não para. É uma missão que está sempre em evolução, está sempre caminhando. Não importa o período da pandemia, não importa a quarentena, a mensagem de Jesus tem que chegar na casa e no coração de todas as pessoas. Vejam vocês, no segundo momento, que Jesus não procura quem não está fazendo nada. Jesus não procura quem está desocupado. O que diz o segundo momento? Jesus viu 2 irmãos, Simão Pedro e André. Eles estavam fazendo o quê? Lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então, meus queridos, muitas vezes nós, diante de tanta coisa para fazer, diante de tantas tarefas, diante de tanto trabalho, muitas vezes a gente acaba recusando o chamado do Senhor. Lembre que esse chamado que Pedro e André receberam, esse chamado é um chamado que sempre parte do Senhor. É o Senhor Jesus que convida cada um de nós. Assim como a vocação é um chamado de Deus. A primeira vocação que nós temos, a vocação à vida, é um chamado de Deus. Quantos nos dias de hoje são chamados por Deus? E por isso que eu disse que apesar da pandemia, apesar da quarentena, apesar do momento difícil que a gente está vivendo, mas nós continuamos chamando, E essas redes
que são lançadas no dia de hoje, elas são lançadas de forma diferente. Nós estamos vendo que os templos, as igrejas estão fechadas. Nós vemos muita gente trabalhando incessantemente de home office, em casa. Mas as redes continuam sendo lançadas, né? A igreja não para. Por quê? Porque é o Espírito Santo que impulsiona, assim como Pedro. E olha só, meu querido irmão, quem é que Jesus escolhe? Jesus não escolheu nenhum doutor, Jesus não escolheu nenhum médico, advogado, né? Não, Jesus escolheu o pescador. Jesus não procura nenhum perfeito, Jesus capacita, né? Não é assim que a gente diz? Não é assim que está na palavra? Jesus capacita os seus escolhidos. Olha que lindo isso, né? Nós vimos aqui São Pedro. Quem foi Pedro? Pedro, se a gente se lembrar, Pedro já duvidou. Jesus já disse assim naquela passagem em que ele andava sobre as águas, dizendo assim: olha, vem Pedro, caminha Pedro. E Pedro começou a balançar no momento que o mar agitava. E Jesus disse para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então Pedro duvidou. Nós vimos, próximo ali no Evangelho da Paixão, Pedro negou Jesus 3 vezes. Outra vez Jesus pergunta se Pedro amava Jesus 3 vezes. E quando a gente avança, nós vimos no início da missão da igreja, nos Atos dos Apóstolos, o mesmo Pedro discursando, o mesmo Pedro testemunhando com força. E esse testemunho naquele momento, né, diz a palavra de Deus que mais de 3.000 pessoas se converteram, se tornaram adeptos ao cristianismo. Então o que nós precisamos fazer agora é que a gente tem que atender esse chamado. Eu sei que você está trabalhando, graças a Deus, mas que isso não sirva de desculpa para você, como cristão, fazer a diferença. E aqui nós dissemos o que? O convite que Jesus faz para eles era: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Há mais de 2.000 anos, né, a nossa igreja caminha com Jesus. Há mais de 2.000 anos a nossa igreja não deixa de cumprir, né, aquilo que é a sua vocação, de trazer, né, de pescar homens. E os sucessores de Pedro têm se empenhado, né, em todo o seu ministério para fazer com que isso aconteça. Eu tive, graças a Deus, eu tenho 41 anos e eu tive experiência com 3 papas. Papa João Paulo II, eu fui investido, né, no Ministério da Palavra, fui catequizado, né, na época de João Paulo II. Tive a oportunidade de ver pertinho Bento XVI aqui no Pacaembu. Que lindo, que maravilhoso, que energia. Eu me lembro ainda naquele momento em que Bento XVI, no dia em que a sua primeira missa, a sua primeira homilia, ele disse assim: a igreja de Jesus está viva, a igreja de Jesus é jovem, porque impelida pelo Espírito Santo. Que nós façamos que nem os nossos jovens, que a gente não fique acomodado, né? Diante dessa pandemia, diante dessa quarentena, os jovens poderiam falar: ah, padre, que pena que não vai ter festa e que não vamos fazer nada. Mas não, os jovens foram guerreiros e é assim que todo cristão deve ser. O chamado é renovado para todos. Se você sentiu esse chamado no seu coração, que você abrace com fé e caminhe com Jesus. Jesus capacita os seus escolhidos. E olha que lindo que nós vimos aqui, nesse 4º momento do Evangelho: na mesma hora abandonaram suas redes e os seguiram. Na mesma hora, olha a ênfase da palavra de Deus, porque a evangelização é algo urgente. É algo que a gente não pode vacilar. É algo que a gente não pode fazer corpo mole. A evangelização clama que a gente seja, né, prontos, que a gente esteja ali, na linha de frente.
Nós precisamos, meus queridos, nós estamos no ano de 2020, né? Tem mais de, sei lá quantos milhões de pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. E assim como São Pedro, né? Eu também, assim, não comentei, mas eu também tive a oportunidade de conhecer pertinho o Papa Francisco. Que graça! Fazendo ali, cumprindo o seu ministério petrino, dando continuidade, transmitindo a fé. E assim, quando a gente olha, né, que eles abandonaram as redes e o seguiram, né, que a gente possa se desprender de tudo aquilo que amarra, de tudo aquilo que impede a gente chegar até o Senhor. Como eu disse, tem milhares de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Tem milhares de pessoas ainda que não fizeram essa mesma experiência do encontro que transforma, né, do encontro que pode transformar a vida das pessoas e o nosso mundo e fazer o nosso mundo muito melhor. Então, assim, o que eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que a gente possa ter claro para a gente o nosso chamado, a nossa vocação, né? Nós somos chamados a quê? A fazer a diferença no mundo, a ser sal na terra, a ser luz no mundo. Então nós cristãos precisamos fazer a nossa parte. Então, assim, parabéns pela iniciativa, que Deus possa abençoar a vida e a história de cada um de vocês, que a gente possa abraçar esse chamado, tal como Pedro fez fortemente, né, o nosso padroeiro, e que a gente seja muito feliz, porque é assim que todo aquele que caminha com o Senhor deve viver, com felicidade, com alegria e com muito amor no coração. Muito obrigado, fique com Deus e que Ele te abençoe e te proteja. Quero a rede lançar, sou um pescador de homens, venha comigo, te ensino a pescar. Afasta a tua barca da margem e lança a tua rede ao mar. Oi pessoal, eu sou a Luísa. Eu quero te mostrar um desenho bem bonito da Maria Helena. Olha que lindo! Ela pintou Pedro, Jesus e uns peixinhos. Parabéns, Maria Helena. Um beijo, até a próxima. Esperamos que vocês tenham gostado deste nosso encontro. Para acompanhar esses episódios e ficar por dentro das demais programações de nossa paróquia, se inscreva no canal e ative o sininho. O vídeo de hoje fica por aqui e nos vemos novamente amanhã. Fiquem com Deus e até lá!